Bom, mais uma vez nos reunimos aqui para estudar o Livro dos Médiuns. Hoje, quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. Nós estamos agora dentro do capítulo 6º das manifestações visuais, estudando a teoria da alucinação. Por que a gente vai estudar isso? Por que Kardec se preocupou com isso? Inclusive, ele pergunta para os espíritos se isso é possível, né? E realmente ele quer tirar todas as dúvidas ou todas as possibilidades de que a coisa não é ilusória, não é... Ela é real. As aparições, as manifestações visuais são reais. E ele coloca a alucinação como uma possibilidade. E aí ele busca explorar isso para que possa retirar essa possibilidade depois de tudo estudado, sempre, tá? Então, as aparições, quer dizer, as manifestações visuais, né, que inclui as manifestações, Kardec discorre sobre essa teoria da alucinação. Então, vamos ver do que se trata. Então, os que não admitem um mundo sem corpo e invisível, julgam explicar tudo com a palavra alucinação. É tão interessante isso que uma vez a gente estava assistindo com o meu genro, ele é médico, né? A gente estava assistindo o filme Kardec, né? E aí apareciam as meninas, né? Aquelas jovens, adolescentes, né? Se manifestando, ou seja, os espíritos se manifestando através delas. E ele ficou assistindo, achou interessante, mas no dia seguinte ele já veio comentando que ele tinha explicação, era alucinação. Então é assim que a medicina trata, né, esse tipo de coisa. Então, uma alucinação. E aí, Kardec começa falando, então, aqueles que não admitem um mundo em que as pessoas não têm um corpo físico, né, que sejam invisíveis, então, acha que é alucinação. Todo mundo conhece a definição dessa palavra. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. O que é isso? Aí ele vem na origem da palavra, né? Que vem do latim, alucinare, que é errar, e que vem de ad lucem, né? Mas que saibamos, os sábios ainda não apresentam a razão fisiológica desse fato. Então, não apresentando uma razão fisiológica, ou seja, que está vinculado ao corpo, é reflexo do corpo, né? Então é uma alucinação, que vem desse errar, de não ser real, né? Ao que parece, não tendo a ótica e a fisiologia mais segredos para eles, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em dadas circunstâncias? Então, em algumas circunstâncias, sob alguns fatores, alguma condição, os espíritos são visíveis, mas eles não conseguem explicar isso. Querem explicar tudo pelas leis da matéria, que seja, como Kardec fala. Aliás, ele fala de um jeito assim, parece tão informal, né? Tem uma outra também na frente que a gente vai ver que ele trata de um jeito assim, bem informal, né? Então, com o auxílio dessas leis, forneça uma teoria boa ou má da alucinação. Então, ele está provocando isso a esses sábios, né? Sempre será uma explicação. É interessante que nós temos os 5 sentidos, e através deles a gente faz tem toda essa relação com o mundo corpóreo, com o mundo material. E eu estava outro dia vendo a explicação de um físico, né? Um físico espírita, e ele falava, era interessante o que ele falava. Ele falou, olha, tudo que nos fere os 5 sentidos, que nos toca os 5 sentidos, tudo isso é material. E, por exemplo, ainda que nós precisemos de recursos tecnológicos para ver, para perceber através dos nossos 5 sentidos, ainda é material. Por exemplo, aí ele falou do microscópio. O microscópio é um recurso tecnológico para ver algo que a visão nossa não consegue ver. Então, ampliando a capacidade visual, a gente vai ver. Mas isso ainda é físico, ainda é do mundo físico, não é no mundo espiritual.
Alguém abriu aí o microfone e está datilografando. Se puder fechar, eu agradeço. Tá? Aí, e aí ele falou a respeito da mediunidade. Através da mediunidade é possível ver o mundo, é possível conhecer o mundo invisível. Né? Então, não tem nada de sobrenatural. O que tem são leis distintas entre elas, que é justamente o que Kardec fala durante todo esse nosso estudo. E através do instrumento adequado, a gente consegue ter a percepção desse outro mundo, seja um mundo microscópico, e aí nós estamos falando do mundo material, do mundo físico, do mundo que tem que fazer chegar através dos nossos olhos, né? Ou então do mundo espiritual, que precisa de um outro instrumento, que é o médium. Né? Então, existe explicação, mas para esse sábio, para esse que é materialista, do ponto de vista assim, que admite só o que está relacionado à fisiologia, então, para ele não tem esse outro mundo. Então, é alucinação. Esse item 112, Kardec fala, nunca a ciência explicou a causa dos sonhos. Atribui os sonhos a um efeito de imaginação, mas não nos diz o que é imaginação, nem como esta produz as imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. E é isso mesmo, tem sonho que é tão real que a gente cita detalhes. Mas de onde que vem isso? Então, a ciência não explica isso. Quem explica é o Espiritismo, né? Um dos que explicam, e muito bem, é o Espiritismo. Isso consiste em explicar uma coisa que não é conhecida, por outra que ainda o é menos. A questão permanece de pé. Ou seja, o que é o sonho? Como é que se explica? Então, não dá para explicar uma coisa a partir de outra que a gente não conhece, que não tem informação suficiente. Dizer ser uma recordação das preocupações da véspera. Dizem ser uma recordação das preocupações da véspera. Porém, mesmo que se admita esta solução, que não é, ainda restaria saber qual o espelho mágico que conserva assim a impressão das coisas. Então, se eu tenho uma impressão durante o dia que reflete à noite, que tipo de espelho é esse que segura tanto tempo essa impressão? Como se explicarão, sobretudo, essas visões de coisas reais que a pessoa nunca viu? Como se explicarão, sobretudo, essas visões de coisas reais que a pessoa nunca viu no estado de vigília e nas quais jamais sequer pensou? Então, como é que pode ver uma coisa se nunca pensou naquilo, nunca imaginou nada e de repente está vendo aquilo? Só o Espiritismo nos podia dar a chave desse estranho fenômeno que passa despercebido por causa da sua mesma vulgaridade, como sucede com todas as maravilhas da natureza que calcamos aos pés. Então, com a vinda do Espiritismo, com a revelação dos Espíritos, com a compilação de tudo isso, essas informações, através de Kardec, nós tivemos resposta para muita coisa que era sobrenatural, que era inexplicável até então. Então, hoje, quando a gente está em contato com esse conhecimento, nós temos explicações de muitas coisas que eram totalmente inexplicáveis até então, que ninguém sabia como fazer. Mas tem gente que ainda se mantém alheio a tudo isso, preferindo acreditar à sua maneira, dar explicação à sua maneira, só que não é completa, né? Ou então simplesmente não acredito e pronto, né? Ou então alucinação, né? Os sábios deixaram de se ocupar com a alucinação, quer seja real, quer não, e ela é um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar, sob pena de confessar a sua insuficiência. Então, é Kardec dizendo assim, olha, tem que se explicar de forma assim, pelo aspecto fisiológico do corpo, né? Porque se não conseguir, está mostrando que não tem conhecimento suficiente. É uma confissão de incapacidade de conhecimento.
Se um dia algum sábio se abalançar a dar desse fenômeno, não uma definição, entendamos-nos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se a sua teoria resolve todos os casos. Porque o que o Espiritismo busca é explicar tudo. Tem coisa que não tem explicação por falta até mesmo de conhecimento anterior que nos leve a conhecer aquilo que a gente está buscando. Por exemplo, vamos explicar o espírito. Nós não temos ainda uma definição de espírito. Não assim, do ponto de vista de dizer exatamente o que é, como é que foi, como é que ele é produzido, como é que ele é criado. Nós não temos isso ainda, porque, como os espíritos nos dizem, né? Pobreza de linguagem, pobreza de conhecimento. É como se nós não estivéssemos ainda amadurecidos para conhecer. Vamos explicar Deus. Como é que a gente vai explicar Deus? Se nós estamos tão longe ainda de conhecer tantas coisas que são, assim, criadas por Deus, derivadas dele. Então, nós temos as nossas insuficiências, mas naquilo que está dentro da nossa capacidade de raciocínio, de entendimento, o Espiritismo busca esclarecer, busca trazer as respostas. E que a gente compreenda, através dessa explicação, todo tipo de alucinação. Porque não basta a teoria para explicar uma. Dentro dessa teoria tem que explicar todos os tipos de alucinação. Como a Verinha está falando, varia, segundo esse entendimento dos materialistas, muitos tipos de alucinação. E essas alucinações e sonho, todas elas deveriam, o Espiritismo busca explicar cada uma delas, quer dizer, não quer explicar a alucinação, mas trazer para a racionalidade, para a explicação lógica, e que não tem nada de sobrenatural, essas que seriam chamadas de alucinação, que seriam explicadas por alucinações. Sobretudo, que ele não omita os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento de morrerem, que diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa. Então, como é que aquela alucinação vai chegar exatamente naquele momento? A pessoa desencarna, nossa, tive uma alucinação, fulano desencarnou lá numa outra cidade e eu aqui vi o fulano, veio conversar comigo, né? Então, que alucinação é essa, né? Que coincidência é essa? Se este fosse um fato isolado, poderíamos atribuí-lo ao acaso, porém, é muito frequente para ser devido ao acaso, que não tem dessas reincidências. Então, isso é muito comum. Então, quando Kardec buscou estudar esse assunto, veio muitas informações sobre isso. Lembrando que a revista Espírita era a forma com que ele se comunicava com o mundo, aqueles que tinham casos para contar, experiências, e aí ele ia trocando a correspondência através da revista Espírita, e apresentando os casos, e montando toda essa, as teorias, né, com a ajuda dos espíritos. Se ao menos aquele que viu a aparição tivesse a imaginação despertada pela ideia de que a pessoa que lhe apareceu havia de morrer, vá lá. Mas quase sempre a que aparece é a em que menos se pensava a que haver. Então a pessoa não está pensando nela, de repente aparece o fulano lá que desencarnou naquele momento em outro lugar, longe dali. Né? Logo, a imaginação não entra aí de forma alguma. Então ele já está dando como líquido certo, não é imaginação. A pessoa não está pensando naquela pessoa. Ainda menos podemos explicar pela imaginação as circunstâncias de que nenhuma ideia se tem em que se deu a morte da pessoa que aparece. Então, não tem nenhuma associação. A pessoa aqui não sabe como é que ela morreu. E, de repente, está a pessoa ali se apresentando, se mostrando para ela, através dessa manifestação visual. Como eu falei, eu vou estar seguindo pelo pouco tempo e pelo conteúdo que nós vamos estar hoje, para que a gente possa entrar num outro assunto integralmente na semana que vem.
Porventura, os alucinacionistas, até interessante essa palavra, né? Dirão que a alma, que esses alucinacionistas, eles são os adeptos das alucinações, tá? Da teoria das alucinações. Porventura, os alucinacionistas dirão que a alma, se é que admitem alma, tem momentos de sobreexcitação em que as suas potencialidades se exaltam. Então, se tiver esses que são adeptos da alucinação, acreditam que alguém tem alma, então, nesse momento, essa alma se potencializa. Então, ela está mais aberta a ver outras coisas, ela tem mais capacidade de perceber coisas, né? Estamos de acordo, porém, quando é real o que ela vê, não há ilusão. Estamos de acordo, porém, quando é real o que ela vê, não há ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é que ela se transporta. Mas se nossa alma pode transportar-se junto de uma pessoa ausente, por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se para junto de nós? Então, nós admitindo que nós podemos nos projetarmos, a nossa alma pode ir até um local. Por que, então, que não pode acontecer de uma outra alma poder vir até nós, até próximo de nós? Então, é isso que ele está dizendo aí. Dignem-se a eles de levar em conta esses fatos na sua teoria da alucinação. E não esqueçam que uma teoria a que se podem opor fatos que a contrariam é necessariamente falsa ou incompleta. Kardec, sempre da lógica dele, e sempre sendo um cientista, né, de observação, para ele a conta tinha que fechar. Então, as teorias tinham que estar em sintonia, se explicarem com os fatos, com as possibilidades, porque senão ela acaba derrubando, né, essa teoria. Então, para ele era muito importante isso. Então, todas as explicações tinham que bater, ou tinham que estar juntos, assim, em sintonia com as demais. Aguardando a explicação que venha a oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Então, Kardec faz agora algumas colocações e depois faz algumas perguntas, né? Os fatos provam que há aparições verdadeiras. Olha, não só fatos, como evidências. Tinha momentos que, depois de um determinado tempo, as pessoas fotografavam as aparições. Então, em materializações, associavam. Não era só testemunho, porque até então, quando não existia esse recurso tão assim alastrado, as pessoas faziam uma declaração e assinavam embaixo o que viam. Depois, com o tempo, vieram as fotos, e aí as aparições eram fotografadas. Então, aí não precisava mais de gente ali assinando, porque a foto, que até então era foto somente, hoje é possível a gente manipular fotos, né? Mas naquele momento era possível ver que as aparições eram verdadeiras, né? Então, os fatos provam que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Então, não toca aos nossos 5 sentidos, não é visualmente, ou não é palpável, né? Não aparece visualmente, não é palpável, então não existe. Está fora do organismo, não existe, né? Então, a teoria da espírita, ela comprova isso, mas aqueles que negam, tem gente que não nega, que nega isso aí, né? Mas, ao lado das visões reais, haverá alucinações no sentido em que esse termo se emprega? É fora de dúvida. Ou seja, pode acontecer sim alucinação. De onde se originam? Os espíritos é que vão nos esclarecer sobre isso, pois parece-nos que a explicação está toda nas respostas dadas às seguintes perguntas. Então, ele faz agora algumas perguntas para os espíritos.
e eles vão estar respondendo. Primeira, ou pergunta A, né? As visões são sempre reais? Não serão algumas vezes efeito da alucinação? Quando em sonho ou de modo diverso se vê, por exemplo, o diabo ou outras coisas fantásticas que não existem. Não será isso um produto da imaginação? Aí os espíritos falam, sim, algumas vezes sim. Quando dá muita atenção a certas leituras ou a histórias de sortilégios que impressionam a pessoa, lembrando-se mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Então é possível sim a pessoa ficar tão impressionada com alguma coisa que fica com aquilo na mente e acaba até projetando, até tendo visões. Então isso é possível. É comum? Não sei se é comum, mas que é possível é. Mas também já temos dito que o espírito, sob o seu envoltório semimaterial, ou seja, o desencarnado, através do seu perispírito, né, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Então, sendo perispírito material, ou desculpa, semimaterial e plástico, através da mente do espírito, ele pode transformar, pode dar forma para que ele se apresente, dependendo do objetivo que ele tem, seja espírito inferior ou espírito superior. Vamos ver. Mas também já temos dito, já falei isso, né? Então, portanto, um espírito zombeteiro, um espírito brincalhão, pode aparecer com chifres e garras, se assim lhe aprouver, para divertir-se à custa da credulidade daquele que o vê. Do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa. Se for necessário, se o propósito é esse espírito bom pode se mostrar com asas. Assim como, se o propósito do espírito brincalhão é assustar, ele pode aparecer com chifre, garras, segundo a crença de como é que o diabo se apresenta, né? Uma outra questão. Poderíamos considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão meio adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Então, é naquele momento que a pessoa está meio entre acordada e em vigília, né? Estado de vigília, ou então somente quando fecha os olhos, né? Então, nós podemos considerar como aparições essas figuras? Aí os espíritos falam, desde que os sentidos entram em torpor, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que lhe não seria possível ver com os olhos. Então, ele está falando isso, a gente pode até associar com o sonambulismo. Quando o espírito se desprende, ele tem uma percepção muito maior do que só os 5 sentidos, do que só com os olhos. Então, ele pode ver muito mais além. Muito frequentemente, tais imagens são visões, mas também pode ser o efeito das impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro, que conserva os seus vestígios como conserva os dos sons. Então, ele pode ter, sim, algumas impressões retidas no cérebro. Lembra que a gente sempre fala, depois de estudar Kardec, naturalmente, que os sonhos, eles nem sempre vêm com a mesma percepção que o espírito teve quando teve a experiência, e sim pode vir tudo atrapalhado, pode vir de uma maneira não lógica e até meio fantástica, que é isso que ele fala. Depende de como é que essa impressão ficou no cérebro, né? Desprendido, o espírito vê no seu próprio cérebro as impressões que aí se fixaram, como numa chapa de fotografia, né? A daguerreotopia era antes aquelas chapas de impressão no início da fotografia, né? Eles preparavam a chapa lá tal para que ela fosse deixada a impressão ali, né? E assim, e depois virava a fotografia. A variedade e o embaralhamento das impressões
formam os conjuntos estranhos e fugidios que se apagam quase imediatamente, ainda que se façam os maiores esforços para retê-los. Então, tem isso também. O espírito teve essa experiência, viu, o cérebro reteve por algum tempo, mas depois não tem mais, se esquece, né? Esquece do que viu, tudo. Como a gente muitas vezes tem o sonho e não consegue se lembrar depois, sabe que sonhou no momento em que acordou, até se lembra, mas depois já não lembra mais, né? Então ele não tem essa retenção. A uma causa idêntica se devem atribuir certas aparições fantásticas que nada têm de reais e que muitas vezes se produzem durante uma enfermidade. Muita gente fala que é alucinação quando a pessoa está num estado enfermo muito avançado, até para desencarnar, e aí começa a ver pessoas, começa a ver parentes, começa a ver familiares. Então, isso é uma aparição para ele, mas em alguns momentos ele pode também estar tendo umas aparições, ou vendo umas aparições fantásticas, aqui não tem nada de realidade, né? Então, é isso que os espíritos estão falando aqui. Essas duas possibilidades. Tanto pode ser uma aparição, como pode ser, sim, uma alucinação nessas condições que o encarnado se encontra. Seguindo ainda os espíritos, dizendo: crê-se que a memória é resultado das impressões que o cérebro conserva. Mas por que singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Mistério impenetrável, porém não mais estranhável do que o das ondulações sonoras que se cruzam no ar e que, no entanto, se conservam distintas. Então, ele está fazendo uma comparação que essas ondulações sonoras, então a gente escuta sons muito claros. Se tem uma pessoa que aperta uma campainha, outra uma buzina, outra é um despertador. Então, são sons que estão se cruzando sem que se misture, sem que vire um som só. Então, a gente consegue distinguir cada um deles. É isso que ele está falando. Então, essas impressões podem ser isoladas e não um monte, né, delas. E o cérebro é que vai conservar aquilo que melhor lhe apraz, o que melhor funciona para ele, né? Num cérebro sadio e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se apagam e confundem. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Então depende muito da capacidade de retenção de cada um. Isso varia. Então, para um, a coisa fica muito clara, aquilo que teve como impressão, como experiência. Agora, o outro não. O outro fica aquela confusão de ideias, porque ele não tem essa mesma capacidade do primeiro. Ainda menos extraordinário parecerá isso que se admita, como se admite em frenologia, uma destinação especial a cada parte e até a cada fibra do cérebro. Deixa eu até pedir para a Verinha aqui, eu acabei não colocando o que era frenologia, Verinha, você pode verificar aqui. Obrigado. A gente já vai dizer o que é frenologia. Assim, as imagens que vão ter ao cérebro, através dos olhos, deixam aí uma impressão, em virtude da qual uma pessoa se lembra de um quadro, como se o tivera diante de si. O que ele está falando é o processo da memória, né? Que uma pessoa vê alguma coisa, deixa a impressão e fica ali. Porém, ele deu o exemplo de um quadro. Porém, nunca há nisso mais do que uma questão de memória. Então, essas alucinações, essas percepções, isso que se dá quando a pessoa está num estado especial, seja do sonho, seja desse está acordado e está dormindo, né? Então, tudo isso é que ele está explicando aí, é uma questão de memória. Você achou, Liberinha?
Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro, onde torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais o chocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições do espírito. Então, nos estados de emancipação, quando o espírito se separa do corpo, ou seja, se emancipa do corpo, né? A alma vê o que está no cérebro, onde torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais chocaram, segundo a natureza das suas preocupações. Ela consegue resgatar aquilo, né? Mas porque está nesse estado de emancipação. É assim que lá encontra de novo a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos, que ela viu noutra época em pinturas ou mesmo em narrações, pois também as narrativas deixam impressões. Quem que não se impressiona quando conta uma história, um caos, né? Uma noite escura, né? Uma noite... Então, mesmo as narrativas deixam essas impressões, ou as pessoas veem e aquilo fica na memória, impressiona a pessoa. De sorte que a alma realmente vê, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. Então, isso pode ser trazido para o campo da alucinação, sim. Está vendo o que não existe, mas está ali no cérebro dele, a experiência que ele teve segundo o entendimento, segundo a tradução que o cérebro faz. No estado normal, essas imagens são frágeis e passageiras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente, ao passo que, no estado de moléstia, o cérebro está sempre mais ou menos enfraquecido. O equilíbrio entre os órgãos deixa de existir, conservando somente alguns, a sua atividade, enquanto que outros se acham, de certa forma, paralisados. Então, por isso que uma pessoa, num estado intermediário entre a vigília e o torpor, aquele sono, né? Então, nesse estado, é uma forma de... está doente, né? A pessoa está passando por uma doença, ela está enfraquecida, então ela pode ter algumas percepções. Então, isso pode deixar impressões nela. Daí a permanência de determinadas imagens que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar, como se dá no estado normal. Essa a verdadeira alucinação e causa primária das ideias fixas. Então, em determinadas condições, nós podemos ter, sim, alucinação e pode até ter alguma ideia que depois permanece ao longo do tempo, porque aquilo deixou uma impressão muito forte na pessoa. Então, isso sim é um caso de alucinação. Então, percebem que há uma diferença entre essa explicação bastante profunda, técnica, né, dos espíritos, comparada com aquela de um espírito aparecer para alguém, uma aparição, que não tem nada de alucinação, que pode até se deixar fotografar, né? Conforme se vê, os espíritos seguem falando, né? Conforme se vê, explicamos essa deformidade por meio de uma muito conhecida lei inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais. Então, nesse caso, ele está explicando de maneira fisiológica, do corpo, né? Que tudo fica no cérebro, essas impressões. Então, nesse caso, a explicação é bastante coerente. Então, aquele sábio que ele falava que tudo dá para explicar, o que não dá para explicar fisiologicamente não existe, então, os espíritos explicam a Kardec que, em determinadas condições, sim, de forma fisiológica, pode demonstrar-se que há alucinações. Porém, nos foi preciso sempre fazer a alma intervir. Ora, então, a alma tá sempre ali. É ela que tá trabalhando tudo isso. Agora, a tradução da experiência que ela teve é que vai ser através do cérebro.
Ora, se os materialistas ainda não puderam apresentar uma explicação satisfatória desse fenômeno, é porque não querem admitir a alma. Então, o materialista não admite a alma, e a partir disso ele já tira as conclusões e pronto, né? Então, é muito simples, ou simplista. Por isso mesmo, dirão que a nossa explicação é má, pela razão de construirmos, em princípio, o que é contestado. Contestado por quem? Por eles, mas admitindo pela imensa maioria dos homens, desde que houve homens na Terra. Então, por quem que está sendo contestado isso que os espíritos estão trazendo? Pela maioria das pessoas, né? Porque não tem uma explicação ainda. Então, desde sempre, teve muita coisa que não foi explicada e foi deixada de lado, né? Agora, como eles terminam aqui dizendo, ora, a negação de alguns não pode... Opa, peraí. Ora, a negação de alguns não pode a lei. Desculpa, eu acho que foi no datilografar, ficou confuso aqui, tá? Mas o que ele quer dizer é que a negação de alguns não por isso vira lei, não deixa de ser, né? Não poderia ser lei, simplesmente por negar e pronto, né? É boa a nossa explicação? Os espíritos perguntam. Fazemos pelo que possa valer em falta de outra, e se quiserem, a título de simples hipótese, enquanto outra melhor não aparece. Então, eles trouxeram essas explicações, falaram, se contentem com isso, até que a gente, né, até que venha uma outra hipótese. Qual ela é? Da razão de ser de todos os casos de visão? Certamente que não. Contudo, desafiamos todos os fisiologistas a que apresentem uma razão, né, que abranja todos os casos, pois nenhuma dão quando pronunciam as palavras sacramentais sobre excitação e exaltação. Então, eles acham que pode ser isso, a pessoa está superexcitada, né, ou sobreexcitada, ou então está exaltada, com as percepções exaltadas. Assim sendo, desde que todas as teorias da alucinação se mostram incapazes de explicar os fatos, é que alguma coisa há que não a alucinação propriamente dita. Seria falsa a nossa teoria se aplicássemos a todos os casos de visão, pois que alguns a contradiriam. É legítima se constrangida a alguns efeitos. Então, os espíritos falam, olha, nem tudo é aparição, como nem tudo é alucinação. É importante que se faça uma divisão, é importante que se faça uma distinção entre uma e outra. Uma é fisiológica, pode ser fisiológica, pela retenção da imagem que se teve experiência, o espírito estando fora do corpo ou não, né? Estando em estado de doença, assim, né, de alguma moléstia, e a pessoa vê isso, por exemplo, ou então no estado entre a vigília e o sono. Então, são situações, mas também existem aquelas de que, sim, e tem que se admitir, apesar dos materialistas não admitir a alma, né, mas outras, sim, são aparições, que não tem nada a ver com alucinação. Esse era o nosso tópico de hoje, né? A gente vai estar tratando na próxima semana, por isso a correria aí, tá? De tão rápido. E agora vamos ver se nesses minutos a gente tira algumas dúvidas que certamente ficaram, se bem que no frigir dos ovos era basicamente isso que a gente falou por último agora, né? Os dois casos são possíveis, desde que se saiba exatamente em qual cada um se enquadra, né? E na próxima semana nós vamos estar falando de bicorporeidade e da transfiguração. Isso é bastante interessante, a gente vai ver, vai entrar num assunto de pessoas que podem se apresentar em outros lugares diferentes de onde estão. Tem casos aqui, né,
por exemplo, de Santo Antônio de Pádua, tudo, a gente vai ver tudo isso aí, tá? Esse era o nosso tema de hoje. Sobre a frenologia, minha mulher está procurando aqui ainda, tá? Normalmente eu coloco a nota de rodapé. Pode falar, você deve estar sabendo o que é, já achou aí, né, Ana Paula? Pode Não, falar. na verdade eu sei, mas é meio polêmico, mas assim, é que na época do Kardec era normal falar em frenologia, porque era uma ciência que estava todo mundo falando muito na época. Mas é aquela coisa de você medir a cabeça da pessoa e determinar o caráter da pessoa. Em resumo, vulgarmente falando, é isso. Então, ele colocou, é uma das coisas que a gente tem que riscar, assim, no Livro dos Espíritos, não no Livro dos Espíritos, que eles não falam sobre isso, não, mas no Livro dos Médiuns e no... esqueci o outro livro dele. No Obras Póstumas, que não é o livro dele, né, mas, enfim... Porque a frenologia vai falar isso, vai falar que existem partes do cérebro, era uma forma errada de entender isso, né? Que certas regiões do cérebro eram responsáveis por certas situações de caráter. Na verdade, Era certas partes... Lombroso fez experiências assim, né, medindo tudo. Ele que era adepto disso, assim, ele que desenvolveu essa teoria. Infelizmente foi um mal entendimento, né? Porque, na verdade, assim, a gente pode visualizar através de PET scan algumas partes do cérebro sendo ativadas em determinadas situações, mas não existe necessariamente uma parte do cérebro responsável por uma única coisa, né? Ou por alguma leitura de caráter, principalmente, né? Então, não dá para saber pelo tamanho da minha cabeça se eu sou uma pessoa boa ou não. Então, era isso que eles falavam na época. Então, é uma coisa assim que melhor pular. Eu acho que essa sua observação é importante, porque a gente vira e mexe está lembrando disso. Nós temos que lembrar que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, enfim, o Espiritismo, ele nasceu numa determinada época que a ciência tinha uma, assim, tinha chegado até um ponto, tinha o avanço até aquele momento. De lá para cá, muita coisa foi descoberta. E a doutrina espírita, ela deixou essa abertura para a evolução, mas sempre junto a, com a ciência. Se a ciência está certa, tudo, o espiritismo está caminhando junto, né? Ele está em sintonia. Então, isso ficou para a gente, ficou para a posteridade, né? É importante também lembrar que o Livro dos Espíritos continua dentro da sua importância, né? Até hoje ele não é contestado, né? Nem pela ciência e nem são essas pequenas interpretações que na época eram feitas. E a gente também tem que lembrar que Kardec não era, né? Ele era uma pessoa que estava estudando também, então ele tem o direito, né, de interpretar de acordo com o que ele tinha na época dele. Ele não tinha obrigação de ser perfeito, né? É bom lembrar sempre disso, porque as pessoas acham que ele tinha que ser perfeito, né? Ele não tinha essa obrigação. Agora, o que você comentou sobre alucinação e a visão, né? Vamos dizer assim, a mediunidade, a vidência, é a conversa, né? Quantas vezes a gente não tem que conversar com a pessoa no atendimento fraterno para saber se realmente o que ela está experimentando é fruto da imaginação dela ou realmente é uma mediunidade, porque a gente imagina muita coisa, né? Quantas pessoas que não vão para o desenvolvimento mediúnico achando que são médiums, saem de lá falando que viram, que não sei, na verdade não viram nada, né? É a insistência de querer ser médium, né? Tem isso também, é um problema, né? Apesar de muito elaborada, bastante explicada, né, tudo que esse capítulo realmente eu seria um pouquinho mais conciso, né? Tanto que eu procurei no final fazer essa diferenciação entre uma coisa e outra, mas realmente tem esse risco de ser alucinação. As pessoas podem ser levadas a isso. Eu me lembro de uma pessoa uma vez que fez um comentário comigo. Ela saiu correndo de onde estava porque ela viu uma forma que era só representada pela cabeça. Nitidamente ela viu uma cabeça
de alguém. Era alguém que tinha desencarnado, familiar dela, era o pai dela, né? Ela correu do pai dela, né? Então, tinha uma excelente oportunidade de estar ali vendo, né? Sei lá, eu também não sei quem tanto tem esse sangue frio, né? De ser pego de surpresa e continuar ali, né? E observando os detalhes, dar a volta para ver a nuca, né? Então, mas quando ela viu aqui, foi um flash, e aquilo ela saiu correndo, né? E depois ela comentou comigo: vai saber o que pode ser aquilo. No momento de distração, no momento de alguma coisa que ela viu, pode ser alucinação. Claro, pode ser uma visão, né, uma aparição, mas não foi dado oportunidade para explorar isso. Então, Mas tem uma coisa que ele falou nesse capítulo, que eu acho que é bom a gente também lembrar, que quando ele fala dessa parte do cérebro, né, a alucinação, ela às vezes tem um fundo, às vezes não, na maioria das vezes, né, ou se não na sua totalidade, que a gente não pode usar de termos absolutos, né, mas ela tem um fundo emocional, né? Ela está relacionada, de certa forma, com a história daquela pessoa, uma história recente, uma história passada, mas ela tá dentro da história daquela pessoa. Então, se a gente começa a perguntar certas coisas, se a gente começa a averiguar certas coisas, a gente vai perceber que aquilo ali está muito relacionado com o indivíduo. Agora, a mediunidade, não necessariamente, ela se apresenta muitas vezes de maneira espontânea, né? E também ela se apresenta fora da realidade daquele indivíduo, né? Quando ele bom, quem é médium pode falar isso muito melhor do que eu, mas não necessariamente é algo que está relacionado à história dele naquele momento, né? Ele consegue distinguir essas duas coisas, ele consegue descrever outro ponto também, né? Que consegue descrever, né? Consegue colocar as peças no lugar. Uma pessoa que tem uma alucinação, ela não consegue fazer isso, né? Então, é nesse aspecto que o Kardec estava falando sobre o que está funcionando na região cerebral, ou seja, o médium ele tem uma racionalidade maior, mesmo ele tendo medo, mesmo ele tendo sentimentos, né, de aversão à mediunidade, ele consegue, né, raciocinar o que está acontecendo. Agora, pessoas que estão alucinadas já não conseguem. Eu acho que o ponto, talvez, da gente discutir também, é quando que essas alucinações, elas têm fundo, né, em processos obsessivos, né, onde o médium é médium, né, mas ele está dentro de um processo obsessivo, né, quando e a aí gente aquela fala de razão, aquela fascinação, etc. racionalidade fica em segundo plano. Porque a gente está falando de duas pessoas, uma que tem um problema fisiológico, né, uma pessoa que está alucinando por questões pessoais, emocionais, e outra a gente está falando de um médium vendo, né, um espírito. Agora, entre esses dois casos, tem o caso da obsessão também, né, que a gente precisa levar em consideração. Sim, Mas eu falo assim, obsessão no caso do médium, né, porque nessa alucinação pode ser uma obsessão também, né? sim. Tem isso. É complicado. Mas é muito importante saber que a visão, a aparição pode ser também uma alucinação. Acho que isso, a racionalidade do espiritismo, ele traz essa possibilidade também. É como se desse uma satisfação para a lógica, né? Para o racional. E aí, menina? Eu queria exemplificar isso que a Ana disse. É que há pouco tempo atrás eu vivi uma coisa muito parecida com o que ela disse. Na minha infância eu vivi me fugiu totalmente a palavra. Eu vivi um evento e que agora, que eu achei que já estava superado, e agora me veio as crises de ansiedade e todo aquele medo voltou, mas de uma forma muito exagerada. E com isso, os pensamentos relacionados àquele medo, e eu não conseguia me desvencilhar daquilo. Acompanhamento com psicólogo, mas eu também faço tratamento espiritual no centro, que eu faço parte em Volta Redonda, minha cidade, no Rio de Janeiro, no Brasil.
e eles fizeram um trabalho de desobsessão para mim durante um mês, e realmente, com a minha abertura, né, os espíritos estavam potencializando todo o meu processo, né, com a minha ansiedade. O meu medo era legítimo, mas ao ponto que chegou, estava sendo potencializado por obsessão. Então, uniu as duas coisas, né? Os pensamentos direcionados pela ansiedade, pelo meu medo, e potencializados pela obsessão. É interessante, né, isso, ilustrando exatamente o que a gente estava falando. Legal você ter comentado isso. Obrigado, viu, Daniela? Nós, que nem ele falou de cérebro sabia, uma pessoa sabia, né, tal. Na verdade, o que eu entendo que ele queria dizer é uma pessoa dentro do seu pleno equilíbrio. Todos nós estamos sujeitos a sair um pouco fora desse prumo, né? Isso é normal. A gente não consegue ter um comportamento igual sempre. E nos momentos em que a gente oscila, realmente são portas que se abrem para oportunistas, né? Então, e pode realmente potencializar isso aí. E tem gente... Bom, vocês imaginem essas pessoas que andam na rua falando sozinha. Não estão falando sozinha coisa nenhuma, estão falando com alguém, né? E aquilo pode ser ilusório e pode ser também um espírito que está ali do lado. Vai saber. Tem que verificar cada caso. Mas é interessante como nós estamos sujeitos a isso, qualquer um de nós, né? Como nós estamos sujeitos a ter algum tipo de comportamento que pode levar a esse exagero de preocupação, como você falou, né, Daniela? Eu não sou psicólogo, né, não tenho nada disso, mas através da doutrina espírita a gente pode perceber como esse leque se abre, como é importante para a gente esse equilíbrio, ainda que a gente não tenha o domínio dele total e esteja equilibrado o tempo todo, né? Mas foi muito interessante você ter ilustrado para a gente, né, o caso. Mas realmente, Luiz, foi fundamental para mim, para me tentar buscar esse equilíbrio e me desvencilhar disso, foi realmente o estudo. Foi assim, uma época em que eu falei assim, agora é a hora, né? Eu precisava desvencilhar a minha cabeça, então eu busquei o estudo do espiritismo mais aprofundado, fiz curso, comecei a ler bastante, né? E foi o que me ajudou muito. Fora o auxílio, né, dos amigos de Volta Redonda. Foi muito bom, graças a Deus. Que eu pensei que qualquer hora eu estaria internada, porque estava assim num nível muito grande. Se serve de consolo, assim, né? A maior parte das pessoas que buscam estudo mesmo dentro do centro espírita não são pessoas curiosas, são pessoas que passaram por um processo muito semelhante ao seu, Daniel. É muito fácil achar esse processo, porque não existe, como diz lá o Kardec logo no começo do Livro dos Espíritos, o espiritismo, ele é um grande remédio contra a loucura, né? Assim, a gente sair do nosso prumo e a gente não saber como voltar, porque todo mundo sai do seu prumo. A gente sempre vai passar por provas que vão tirar a gente do prumo, né? Que vão causar esses grandes desafios. E é nessa hora que é para isso que existe o centro espírita, é para isso que existe o trabalho mediúnico. A gente precisa salientar muito a importância do trabalho mediúnico nessa perspectiva, porque o que seria de nós sem o trabalho mediúnico? Porque o trabalho mediúnico, claro, não é só para o encarnado, mas é para essa interação entre os desencarnados e os encarnados, porque a gente vive numa constante interação, né? E às vezes não são nem espíritos que queiram nos prejudicar.
Às vezes são espíritos que simplesmente se afinizam com aquele sentimento que a gente está carregando, né? De tristeza, de desalento. Ela também está se sentindo desalentada, eu também estou me sentindo desalentada. Vamos ficar nós dois juntos, né? Vamos somar, né? Vamos somar É, os desalentos. vamos nos tornar amiguinhos. Então, não é por mal. A gente tem que lembrar que quem está desencarnado são espíritos iguaizinhos a nós, né? Que às vezes não conseguem entender. A grande maioria viu? Essa guerra do bem contra o mal, ela é muito, no meu ponto de vista, pelo menos na minha compreensão, ela é muito exacerbada. Na verdade, são pessoas incompreendidas dos dois lados. Mas isso é verdade. Foi assim que me ajudou a entender tudo que estava acontecendo, né? Foi o estudo, né? Foi realmente um resgate, porque tem horas que as pessoas em volta, o psicólogo ou psiquiatra, por estar tão imergido no materialismo, ele não entende, né? Ele não entende o seu processo. Mas foi realmente muito importante esse mergulho que eu fiz e continuo fazendo para entender tudo isso, né? E como se fosse me abasteceu, porque hoje a gente eu conseguindo entender, você consegue direcionar melhor, né, as coisas que acontecem. É muito importante mesmo. E o estudo mediúnico, a prática mediúnica, eu acho que, se Deus quiser, todas as pessoas vão, né, ter acesso um dia, porque a gente já ouve, né, e já consegue entender que todas as doenças físicas, né, estão ligadas com o nosso corpo espiritual. Então, a medicina e a espiritualidade, a mediunidade, né, vão andar juntas, se Deus quiser. Com certeza. Eu só vou falar uma outra coisa, assim, eu arrisco a dizer que não é nem assim as pessoas encarnadas terem acesso ao trabalho mediúnico, mas é assim, a maior quantidade de pessoas dispostas, não precisa ser médium, né? Dispostas a trabalhar no trabalho mediúnico, quanto mais espíritos elas atenderem, mais pessoas que talvez nem sejam espíritas, elas também vão atender com o trabalho. Eu ainda me arrisco a dizer que não há necessidade da pessoa se tornar espírita para ter acesso a esse trabalho. Basta os espíritas aumentarem, né, essa vontade de ajudar, né? Seja através de vibração, no trabalho mediúnico, seja através de diálogo, seja através da própria mediunidade. Vai ter mais grupos e mais pessoas vão ser ajudadas. Dá para perceber o crescente desse movimento. Antes se falava em médium, um aqui, outro ali e tal. Hoje a gente vê assim a rodo. Claro que cada um opta por ser ou por praticar mediunidade ou não, né? Fugir dela ou aderir a ela, mas isso é secundário. Mas que tem muito mais médium hoje, dá para perceber que tem. E até para a pessoa que vai receber o auxílio, ainda existe muita resistência, né? O não entendimento prejudica muito o auxílio e a prática, né? Mas é o estágio que a gente se encontra, né? Mas é isso. Não Bom, é verdade. chegou no nosso momento aí de finalizar. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Esse é o momento de reflexão, né? Vamos ver quem que vai se manifestar. Eu posso fazer, Luiz? Tá bem. Então tá. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga que nos guiou hoje durante esse estudo, que nos preparou durante esse dia, para que pudéssemos abrir a nossa mente, os nossos pensamentos, para as palavras que foram ditas hoje.
Nesse momento em que nos encontramos juntos, vamos agradecer também por todas as oportunidades nos dadas, pelo lar, pelo conforto e pela possibilidade de estarmos aqui reunidos nesse dia. Pedimos por todos aqueles que não puderam comparecer ao estudo hoje, mas também todos aqueles que passam por dificuldades no seu dia a dia, no seu emprego, no seu trabalho, nas ruas, no frio, na falta do emprego, nos hospitais, e também aqueles que se encontram ainda endurecidos por não acreditarem no bem ou desalentados. Que todos eles possam, nesse momento, receber a mão, a ajuda daqueles que estão às suas voltas e dos espíritos que ali os protegem. E agradecidos mais uma vez, encerramos a reunião de hoje, esperando estarmos todos juntos na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Que assim Boa noite, seja. obrigado. Graças a Deus. Boa noite.